Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, de Francis Chan. Capítulo 3. Segunda parte, páginas 51 a 54. Já vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo descritos como as três partes de um ovo, na casca, a clara e a gema. Também ouvi algumas pessoas dizendo que Deus é como um trevo de 3 folhas, ele possui 3 braços, mas os 3 fazem parte daquele único trevo. Outra comparação popular é com os 3 estados da água, líquido, sólido, gelo e gasoso, vapor. Ainda que tudo isso sirva como belas metáforas para explicar um mistério inexplicável, o fato é que Deus não é como um ovo, um trevo de 3 folhas ou os 3 estados da água. Deus não é igual a coisa alguma. Ele é incompreensível, incomparável e completamente diferente de qualquer outro ser. Está além de nossa dimensão de existência e, por essa razão, além de nossa capacidade de classificá-lo. As analogias podem até ser úteis na compreensão de determinados aspectos de Deus, mas devemos tomar cuidado para não achar que elas podem, de alguma maneira, esgotar a explicação sobre a natureza divina. Adoro o versículo do livro de Isaías que as pessoas geralmente interpretam como uma passagem bíblica natalina. O texto diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Isaías 9:6. Bem aqui, neste versículo tão citado, vemos uma referência sobre o Filho como sendo o Conselheiro e o Pai. Essa passagem bíblica, e muitas outras, impedem que tentemos simplificar demais um mistério divino. Não é algo facilmente divisível em 3 pontos principais que fazem sentido, mas funciona bem. E é lindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Ao começarmos a estudar verdades básicas a respeito do Espírito Santo, poderíamos partir do livro de Gênesis, onde constatamos que o Espírito Santo estava presente e ativo na criação do universo, e a partir daí traçar um mapa de suas ações ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas começaremos nossa visão geral no livro de Atos, quando o Espírito desceu e começou a habitar nos discípulos. Os primeiros 2 versículos do capítulo 2 dizem que estavam todos reunidos num só lugar e que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. O texto afirma que esse vento encheu toda a casa na qual estavam assentados. Imagine comigo essa cena. Jesus Cristo, a pessoa que você passou os últimos 3 anos seguindo, aquele a quem dedicou sua vida, havia simplesmente subido ao céu. Você viu com os próprios olhos. Você e aquelas pessoas que se tornaram tão próximas quanto sua própria família estão todos reunidos em Jerusalém, na casa de alguém, esperando. Você sabe que alguma coisa está para acontecer porque Jesus falou sobre isso. Ele disse que vocês deveriam esperar, mas ninguém sabe exatamente pelo que, ou, nesse caso, por quem. Talvez você esteja cansado de tanto se perguntar quantos dias faltam para que isso, seja lá o que for, porque você não faz a menor ideia, aconteça. De repente, um som enche a casa inteira. E, então, línguas de fogo aparecem e descem sobre cada pessoa presente. E aí acontece. O versículo 4 diz: "Todos ficaram cheios do Espírito Santo." Veja bem, estamos falando daqueles mesmos discípulos que se dedicaram a seguir Jesus, não importando o sacrifício, mas que se espalharam assim que o Mestre foi preso. No episódio narrado nessa passagem bíblica, eles estavam reunidos, e sem dúvida, confusos a respeito de como deveriam proceder, agora que Jesus havia ascendido ao céu. Mesmo assim, quando o Espírito Santo desceu e passou a habitar neles, ocorreu uma mudança radical. A partir daquele momento, nenhum dos discípulos ali presentes foi a mesma pessoa. O livro de Atos é um testemunho desse fato. Lemos sobre Estevão, o primeiro mártir. Vemos Pedro, um homem corajoso e transformado. Vemos Paulo, antes conhecido como Saulo, deixando de matar os seguidores de Cristo para se tornar um deles e mostrando às pessoas como fazer para seguir o Salvador. Eles não estavam mais tímidos ou confusos, agora eram pessoas corajosas, inspiradas, e começaram a anunciar e viver o Evangelho de Jesus por meio do poder do Espírito Santo.
Pense na grandeza que esse momento representou na vida dos discípulos. Uma multidão estava reunida. Pedro pregou um sermão poderoso, e, quando ouviram as palavras dele, os que estavam presentes ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram como deveriam reagir. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos 2:37-39. O texto afirma que, naquele dia, 3.000 pessoas se tornaram integrantes do reino de Deus e aceitaram o dom do Espírito Santo. Acho desnecessário discutir sobre a partir de que ponto o Espírito Santo se torna parte da vida de uma pessoa. Em meu caso, será que foi quando orei pela primeira vez, ainda na infância, e acreditei que estava falando com alguém? Será que foi no início do ensino médio, quando levantei minha mão depois de ouvir a mensagem de um evangelista que literalmente me aterrorizou? Será que foi quando fui batizado? Será que foi na minha adolescência, quando realmente estabeleci um relacionamento pessoal com Jesus? Poderia ter sido na faculdade, quando fui à frente durante um estudo bíblico carismático para receber o Espírito Santo? Ou foi mais tarde, quando optei por render minha vida integralmente a Jesus? É muito fácil cair na armadilha de se concentrar nessas perguntas e deixar passar o que há de mais crucial na mensagem de Pedro. Quando preguei a respeito dessa passagem em minha igreja, minha filha de 7 anos, Mercy, entendeu. Ela se aproximou de mim depois do culto e disse: papai, quero me arrepender de meus pecados, ser batizada e receber o dom do Espírito Santo. Adorei a simplicidade e a grandeza de sua fé. Ela não precisava discutir os pontos mais complicados. Quando e como, exatamente, o Espírito Santo viria. Só queria obedecer à passagem bíblica da melhor maneira possível. Sei que Mercy não possui o conhecimento bíblico que muitos de nós temos, mas me pergunto, quantos de nós possuímos a fé que ela demonstrou? Você reage da mesma maneira diante da palavra? Está claro para você que deve se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo? Se está, você já o fez? Se não fez, o que o impede de fazê-lo hoje mesmo? Por que será que, às vezes, sentimos que precisamos entrar em uma discussão interminável sobre essa questão, analisando em detalhes cada situação hipotética possível e respondendo primeiro a todas as perguntas de ordem teológica? Quando será que simplesmente responderemos de maneira positiva a verdade que ouvimos, e em seguida, pensaremos nas perguntas com base nessa experiência,